Quero ler com vocês Salmo 90, uma poesia de Moisés que eu espero que fale muito ao teu coração hoje de manhã. Vamos ler os versículos 10 e 12. O texto será projetado aqui na tela, caso você esteja sem Bíblia, ou com uma Bíblia numa versão diferente da minha. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras, a Bíblia em linguagem contemporânea. E diz assim a palavra de Deus: Vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Só problema. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira? Tanto furor contra os que temem? Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta e desejamos conhecer o Senhor um pouco mais. Mas somos tão falhos, tão limitados e pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos conduzindo o nosso coração ao Teu coração. Para que hoje de manhã, esse que pode ter nascido na nossa vida como um domingo qualquer, um domingo mais um, ele possa entrar para a nossa história como um domingo de transformação. Porque sempre a nossa vida pode ganhar novos contornos quando damos as mãos para o Senhor. E é o que queremos fazer hoje e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós caminhamos incrivelmente para o final de mais um ano. Acredito que logo, logo os supermercados estarão tomados pelos panetones. E as ruas das cidades lotadas de luzinhas. E isso tudo, esse final de ano, eu gosto do final do ano porque eu uso o final do ano para fazer uma série de reflexões na minha vida. Desculpe. A reflexão é como que eu estou vivendo. Essa percepção de que fato o dia passa, o tempo passa, ela precisa gerar em mim uma reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida, já que os dias passam tão rápido? Aí você vai dizer, Vili, não, isso não mexe comigo. Deveria. Porque nós precisamos de símbolos para lidar com a nossa realidade. Eu preciso do símbolo de luzes se acendendo, que paradoxalmente revelam um ano que se encerra, para eu pensar aí dentro de mim, as coisas acendem ou elas acabam? Dentro de mim, eu estou passando por processos inaugurais ou simplesmente processos de morte. Nós precisamos de símbolos, o ser humano precisa disso, é extremamente pedagógico. Nós precisamos avaliar a nossa realidade. Então, além das perguntas de como estou vivendo, assim nós precisamos fazer projetos de como que nós viveremos. Porque a pergunta incômoda, que ninguém gosta de responder é: vale a pena você viver o próximo ano da mesma maneira que você viveu esse? Aliás, está muito longe. Vale a pena encerrar 2019 da maneira como você veio até aqui? Vale a pena viver o resto de outubro, novembro e dezembro como você viveu janeiro, fevereiro, março, abril, até agora? A gente precisa responder algumas perguntas incômodas. Porque é só ficando diante delas e da responsabilidade de respondê-las é que a gente pode viver uma vida diferente. Então a gente tem e quer que pensar no amanhã, mas às vezes a gente pensa muito no amanhã exatamente para não pensar no hoje. Isso é um recurso de defesa do ser humano. A gente fica pensando na nossa vida sempre no dia de amanhã, para quê? Exatamente para se encher de pensamentos e não permitir que os pensamentos de hoje venham à tona, porque eles são ruins, são difíceis. A gente prefere a fantasia de um futuro inexistente do que a realidade nua e crua desse presente, desse momento que se chama hoje. Como que é o teu hoje? Aí você diz, não fala isso. Prefiro ficar pensando no Réveillon. Prefiro ficar apostando que março do ano que vem vai ser melhor. Por quê? Março do ano que vem não tem como ser melhor se você não ficar de frente com o teu outubro. Não tem como ser melhor a sexta-feira que vem se você não tiver coragem de ficar de frente com esse dia que se chama hoje. Porque sonhar é fundamental e colocar os pés no chão também.
Projetar um amanhã diferente é fundamental, isso é maravilhoso, né? A gente que pode fazer isso, os seres humanos, os bichos não fazem. Teu gato não está projetando o que ele vai fazer amanhã, tal, porque ele não tem consciência de si. Teu papagaio, ele até fala, mas ele não sabe muito bem o que ele está falando. E o teu cachorrinho obedece aos teus comandos, ele tem uma inteligência, ele só não tem consciência de que nós estamos em outubro. Você tem. Há quem diga, mas eu nem queria ter, mas tem. Porque isso é o que nos diferencia dos nossos gatos e dos nossos cachorros. Nós sabemos da nossa finitude. E como é difícil esse trem de lidar com a nossa finitude. E Moisés, no Salmo 90, está exatamente nos colocando de frente de realidade da vida, da nossa finitude. Ele está lidando com as dimensões do tempo, do caráter e da sabedoria. Já fiz várias reflexões no Salmo 90, porque considero ela linda, realista, sem deixar de ser esperançosa. A gente precisa ficar de frente com a realidade de que o tempo passa numa velocidade atroz. A gente precisa ficar de frente com a verdade de que nós não temos mais idade para fazer algumas coisas. Não dá mais. Tanto coisas menores que dependiam do ano. Não, o ano que vem eu vou fazer, então tem coisas que você não vai mais fazer. Por quê? Porque você tinha 12 meses, agora você tem 2. Não dá mais. Aí você tem que reconfigurar a tua vida. Assim como planos maiores. Tem coisas que eu queria fazer, queria, e não dá mais, não dá. Por quê? Porque eu tenho 42 anos, isso aí eu tinha que ter começado quando eu tinha 18. Não dá mais tempo. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que desistir da vida, isso quer dizer que eu tenho que me reinventar diante da vida. Que é outra coisa maravilhosa do ser humano. Você não precisa ficar preso nos limites que a vida tem colocado a você. Você pode ir além, você pode transbordar, ir além da borda, ir além da margem. Você pode passar, ultrapassar, mas para isso você precisa ficar de frente com a tua realidade. Você precisa ficar de frente com o fato de que você vai morrer. Aí você fala, mano, eu acordei cedo no frio para ouvir você falar que eu vou morrer. Sim, sim. Agora, não para te desesperar, mas para te despertar. Não é para você ficar perdido na vida dizendo, ah, meu Deus, o Vili avisou que eu vou morrer. Não, querido, isso aí começou no dia que você nasceu. Que, aliás, é uma coisa muito louca. A gente fica meio perdido diante da única certeza que nós temos na vida, que é o fato de que a gente vai morrer. E o resto da vida, é tudo um grande talvez, né? Isso aqui vai acontecer? Talvez. Isso aqui vai acontecer? Eu gostaria. Você vai fazer isso? Quero muito. E morrer? Não quero, mas vou. Que perguntaram para o Rubem Alves, o que você pensa sobre a morte? Ele falou, eu tenho pena. A vida é tão boa. E para o Woody Allen perguntaram, o que você pensa sobre a morte? Ele falou, sou contra. A gente pode ser contra, a gente pode ter pena. É um fato da existência, a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente não precisa jogar tudo para o alto. A gente não precisa chutar o balde. Ah, mas já que eu vou morrer mesmo? Não, mas no momento você está vivo. Ah, mas um dia eu vou morrer. Sim, mas é um dia só, os outros você está vivo. Os outros a gente tem que agradecer a Deus pela vida. E o que é agradecer a Deus pela vida? Ficar dizendo obrigado, Senhor, pela vida? Não, agradecer a Deus pela vida é viver. Agradecer a Deus pela vida é não permitir que os seus dias reduzam a uma sucessão de dias vazios e sem sentido, onde você sabe muito bem por que você está fazendo, ou você vive por aí chutando pedra porque a tua vida não tem sentido. Então essa é a oração do desprezo. A oração de agradecimento é aquela pessoa que está lutando. Que ela descobre o câncer e ela topa que ela vai fazer tudo que está na frente dela, é uma gratidão a Deus pela vida. É aquela pessoa que foi abandonada e ela não vai desistir de amar porque ela quer agradecer a Deus pela vida. É a pessoa que perdeu o emprego, mas vai continuar tentando porque ele entende o valor da beleza da vida. É isso, a vida vai acabar um dia? Vai, mas por enquanto não. Enquanto ela não acabar, nós vamos ficar aqui tentando e dando muito valor à vida e fazer disso a nossa oração a Deus. Eu gosto demais de um texto do Rubem Alves, eu já citei ele muitas vezes, não sei se eu já li, e eu queria ler um pedaço dele para vocês. Para continuar baixando a bolinha de vocês, depois a gente tenta subir de novo, tá? O texto chama Desfiz 75 anos. Diz assim,
Minha formação filosófica impõe-me o uso preciso das palavras, porque as palavras devem revelar o ser. E é assim, usando de forma precisa as palavras, comunico aos meus leitores que ontem, dia 15 de setembro, eu desfiz 75 anos. Haverá leitores que se apressarão a corrigir meu uso estranho, nunca visto, da palavra desfazer, atribuindo a quem sabe a um início de mal de Alzheimer. Todo mundo sabe que para anunciar um aniversário certo é dizer, fiz tantos anos. No meu caso, fiz 75 anos. Mas o verbo fazer sugere algo que aumenta, um crescimento do ser. O artista e o artesão fazem. Mas que ser aumenta com a passagem do tempo? Esse monstro que devora seus filhos, uma alusão à mitologia grega do deus Cronos. O que aumenta é o vazio. Esses anos que o aniversariante distraído anuncia como anos que ele fez, são precisamente os anos que ele desfez. O tempo que já passou, que deixou de ser, os anos que o tempo devorou. Por isso acho um equívoco filosófico perguntar a alguém, quantos anos você tem? O certo seria perguntar, quantos anos você não tem? E ele responderia, não tenho 42 anos. Eu juro que 42 estava lá, não pus porque é a minha idade, tá? Não tenho 22 anos. Porque esse número de anos indica precisamente os anos que ela não tem mais. Nos aniversários, então, a maneira correta de se dirigir ao aniversariante é perguntando-lhe, quantos anos você está desfazendo hoje? E o texto continua, eu não vou ler, você procura no Google e lê em casa. Óbvio que é uma brincadeira filosófica existencial, porque a gente não vai agora perguntar para todo mundo, e aí, quantos anos você está se desfazendo, porque vão achar que você é louco. É apenas para você pensar o seguinte, parabéns, que a gente sempre diz assim, parabéns por mais esse ano de vida. O certo é dizer, não, você não ganhou um ano, você gastou. Você fala, eu acordei para você dizer que eu vou morrer e que eu estou acabando? Sim. Nós estamos em processo de decomposição. E não é para você se desesperar, é para você ficar muito feliz, porque a decomposição humana significa que você está vivendo e se espalhando nas pessoas. Você está espalhando o quê? Porque conforme o tempo vai passando, eu em tese deveria estar amadurecendo, conforme o tempo vai passando, eu vou ajudando pessoas, conforme o tempo vai passando, eu vou conhecendo mais pessoas, eu vou colocando um pouco de mim em vocês, e o que eu estou colocando enquanto eu me desfaço? Então saber que o tempo está passando não tem que ser um desespero, tem que ser um despertamento. Eu estou em processo de me desfazer enquanto gente? Sim, todos nós. Então o que a gente vai fazer com a vida? O ano está passando, tá? Ele está acabando, tá? Mas eu preciso pegar esse tempo que me resta e viver da melhor maneira possível. O problema é que a gente planeja a quantidade dos nossos dias, quando a nossa preocupação deveria ser a qualidade dos nossos dias, sem importar quanto tempo a gente ainda tem. A gente planeja, né? Não, porque em março do ano que vem. Não, porque em novembro do ano que vem. Não, porque em 2023. Ok, eu entendo a necessidade de sermos organizados. Mas você não sabe se vai estar vivo hoje à tarde. E você está fazendo planejamentos para 2023. E muito mais importante do que planejar 2023, seria você fazer do almoço da tua família hoje o almoço mais gostoso do mundo. Que é o que você tem. Então a gente planeja a quantidade e esquece de planejar a qualidade. E quanto tempo eu ainda tenho? Não faço a menor ideia, mas esse momento que se chama agora, eu quero vivê-lo da maneira mais bonita possível. Isso ajuda a gente a diminuir, sabe o quê? O tamanho de picuinha que a gente tem na vida. Porque vamos falar, quanto tempo que a gente perde na nossa vida com picuinha? O que é picuinha? Bom, isso aí cada casa tem uma definição. Mas para pensar nas tuas chatices. Quanto tempo que você perde com os outros com as tuas chatices? Pegando no pé com coisa que você fala assim, vale a pena mesmo a gente perder tempo com isso? Quantas brigas de casais, e não que casal não tenha que brigar, porque casal que não briga é porque um está morto, tem que brigar, tem conflito, tem discordância. A questão é, esse nosso conflito aqui, ele de fato vale a pena? Sério mesmo, era melhor vocês estarem transando do que discutindo isso aí, vocês estão perdendo tempo com ruim, que podia fazer coisa boa.
Pode cobrar teu marido hoje à tarde, aí tá frio, esse clima. Nós somos o acúmulo de histórias. O que você é? Você é o acúmulo de histórias. Todos nós aqui hoje de manhã, nós somos o resultado de histórias. Muitas histórias. Histórias boas, histórias ruins, algumas duras, algumas histórias terríveis. Nós somos o resultado, e às vezes, de algumas histórias que beiram a insuportabilidade. Outras histórias são tão lindas e tão surpreendentes. E por sermos resultados das nossas histórias, é que eu falo e escrevo tanto para as pessoas não esquecerem o passado. Não gaste força emocional para jogar fatos históricos, porque fatos históricos não serão esquecidos. Porque é preciso reconhecer que nós somos o resultado também daquilo que nós não gostamos. Você está aqui hoje de manhã com coisas que você gostou muito de ter vivido, mas você está aqui hoje de manhã com coisas que você jamais queria ter vivido. Mas é a tua história. Ah, mas eu queria esquecer, mas você não vai esquecer. Então, já que é uma impossibilidade esquecer, eu preciso aprender a ressignificar. Eu preciso ressignificar histórias da minha vida, eu preciso ressignificar pessoas na minha vida. Se não me engano, no meu livro Espelhos na Alma, coisa de idade, né? Escreveu o livro e esqueceu o título dele. Eu acho, eu também não tenho certeza, mas eu acho que tem um texto que eu escrevi sobre cicatrizes. Que eu conto a história que eu estava andando de bicicleta um dia, morava num condomínio de terra, né, não tinha asfalto. E estava eu e um amigo meu dando volta lá, e meu pai estava vendo, como se estivesse dando volta aqui em volta da Bethesda, bem rápido, de bicicleta. E eu passava assim, e meu pai falava assim, você vai cair? E eu assim, não sabe nada, e lenha. E eu passava de novo, ele, você vai cair. E eu assim, os velhos são muito tontos. E eu passava, ele, você vai cair. Eu preciso dizer que na próxima curva eu caí. Caí feio. E aquele joelho sangrando. E aí cheguei perto dele. Aí eu ouvi aquela frase que todo... né? Te avisei. Porque eu te avisei pode ser uma frase muito dolorida, dependendo da situação, né? Eu te avisei. E a pessoa que fala, eu te avisei, ela quanto mais calma ela falar, mais humilhação ela gera no teu coração. Porque se ela falar muito brava, você fala, tá lá. Ele, meu pai, era muito calmo, ele falou, eu falei. E aí eu já esperando a bronca, né? Porque eu desobedeci. E não teve bronca. Ele só falou, passa uma água aí, porque meu pai e minha mãe, eles tratavam a gente com banho, né? Tá doente, toma banho com Sara. Passa uma água aí no teu joelho, lava com sabão e tenta de novo. Então eu poderia colocar essa história, e isso que eu digo no meu texto, que eu poderia colocar, porque eu tenho uma cicatriz no meu joelho até hoje, por causa desse tombo. Ela poderia ser a marca de uma desobediência, mas eu resolvi colocar essa cicatriz como a marca de um pai que me incentivou a pedalar de novo. E o meu pai não está mais aqui, mas eu levo isso para a minha espiritualidade. Eu ando com um Deus que vive me incentivando a tentar de novo, a despeito das minhas desobediências e das raladas que eu tenho no coração. E eu sei que existem dores muito maiores do que o joelho de um menino de 8 anos cheio de sangue. É verdade. Inclusive, ontem eu lembrei de quando começou a fazer sucesso aquela música, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Deve ter uns 3 anos aí que essa música estourou. E eu estava no carro com a minha filha e ela ouviu essa parte, né? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Ela, nossa, nada a ver, né, pai? Aí eu falei, espera alguns anos que você vai ver que tem tudo a ver. E agora que ela tem uns 15 anos, acho que ela já entendeu que sim, um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então existem dores que não podem ser comparadas.
A questão é que não importa a dor, a gente precisa entrar num processo de ressignificá-la. De dar um status novo para aquele evento, para aquele ocorrido, mesmo que ele não tenha a menor culpa sua. O perigo de não visitar o passado e ressignificar algumas dores é que essas histórias ganham o poder de se transformar em ídolos na nossa vida, e o problema dos ídolos é que eles nos hipnotizam. E a gente não consegue olhar para outra coisa que não para o nosso ídolo, porque essa é a definição do ídolo. Nossa, o ídolo está ali. E a gente fica fissurado em ver o ídolo, e a gente esquece tudo que está em volta. E existem dores que viram ídolos, a gente não consegue olhar para outra coisa que não para a dor. Existem culpas que se transformam em ídolos. Qual é o problema? É que eu só consigo olhar para a culpa, porque eu a idolatro e eu não consigo fazer outra coisa. Então eu tenho que ressignificar as minhas dores, minhas culpas, minhas frustrações e tudo mais. Porque o acúmulo das histórias, tendo em vista que eu estou propondo a você que nós somos o acúmulo de histórias, elas podem roubar o brilho da nossa vida? Podem. Porque as histórias passam, mas elas deixam um residual em nós, todas as histórias. E esse residual pode deixar o quê? Essa é a questão. Bom, alguém te enganou? Alguém te traiu? Sim. E o que ficou? Ficou mágoa. Pronto, a história foi embora, ela passou, o tempo foi embora. Mas aquela traição, aquela mentira, aquele engano deixou um residual. Qual é o residual? A mágoa. E o que a mágoa produz? A história foi embora, foi, mas ela deixou um residual sentimental. Bom, a mágoa é o quê? É um rio, pense num rio, que leva embora todos os seus afetos doces, deixando no teu coração só aquilo que deixa o teu coração amargo. Essa é a mágoa, o ressentimento, a amargura. Fruta verde que amarra a boca, já teve a experiência de morder? Então essa é a amargura, só que essa boca amarrada, não é nessa boca aqui. Essa experiência deixou teu coração amarrado, deixou tua alma amarrada. Porque a história aconteceu, e foi embora no tempo, mas deixou um residual, e a gente precisa aprender a lidar com os nossos residuais. Aliás, isso tem muito a ver com Janelas da Alma esse ano. Então é assim a nossa vida. As histórias vão passando e vão deixando, e eu usei aqui um exemplo de uma traição, de uma mentira que deixou uma mágoa. Você pode levar isso para todas as histórias da tua vida, assim como existem residuais maravilhosos, claro. Moisés está assim, não sei se você viu, ele está absolutamente desanimado com a vida, totalmente entristecido com a vida humana. E aí ele diz, nossa, a vida humana? A vida humana é o seguinte, a gente vive até 70 anos e com sorte a gente chega até os 80. E não é a literalidade do ano 70 ou do ano 80, mas é dizendo, uns vivem ali e outros vão um pouquinho mais, mas é só problema. Trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Pô, é aquele dia que você acorda e diz, vou sair da cama, e logo depois você fala, para quê? Para que se uma hora eu vou morrer? Para que se o resumo da vida, inclusive segundo Moisés, é trabalho, esforço e uma lápide no cemitério? E eu vou te dizer uma coisa, não conta para ninguém. Se você quiser argumentos para não sair da cama, você terá. Se você quiser acordar e olhar para a vida com desgosto e com desânimo, eu te garanto, a vida te dá argumentos para isso. Se você de fato amanhã, segunda-feira, falar assim, a minha vida não faz o menor sentido, por quê? 2 pontos. Você tem pontos para colocar, você tem. A vida é dura. Esses dias eu estava conversando com o meu médico, ele falou assim para mim, Vili, quem está muito feliz está desinformado. Quem está muito feliz não está entendendo o que está acontecendo no mundo, no Brasil. A gente mora em São Paulo. Não, a vida dá razões. Mas a vida é ambivalente. Se você quiser amanhã, você vai acordar e encontrar N razões para levantar. E uma delas é que a vida vale a pena e Deus é por você.
Então a questão é muito mais em que eu estou focando a minha vida, em que eu estou focando o meu coração, onde que eu estou olhando para conseguir tocar minha vida para frente. Então, Moisés está nessa vida, mano, você vai conseguir viver talvez um pouquinho mais que o teu vizinho, mas uma hora vocês vão morrer também. E vai ter uma lápide lá na tua tumba lá, que não é nem você que vai escolher, a tua família que vai decidir o que vai colocar lá. Não, já deixei escrito. Sim, mas não tem garantia, porque eles que vão decidir que você já morreu. E o tempo passa, e as histórias vão oprimindo e vão sufocando, e o que a gente tem que fazer na vida adulta? A gente tem que dar uma resposta. E Moisés recorre a Deus e pede uma coisinha muito difícil. Não é que é difícil de ter, é difícil de lidar, que chama-se sabedoria. É uma consciência. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Ele foi em direção à lucidez. Moisés, na sua poesia, pede a Deus que jogue luz nesse rio de tristezas e reclamações. E o que a gente precisa na vida é, com frequência, jogar luz no nosso coração, inclusive em áreas que a gente, inclusive, quer que elas fiquem escondidas. A gente precisa de uma palavra muito ligada ao mundo religioso, que se chama conversão. Fala, não, já me converti. Quantas vezes? Uma, meu irmão, tu é muito complicado, uma é muito pouco. Uma vez? Eu, Vili, uma vez? Não, eu preciso me converter quase toda hora. Porque eu preciso pensar, estou nesse caminho e agora está errado. Preciso de uma conversão. Quando o Carlos Mesters veio dar uma aula aqui na Bethesda, ele é um teólogo católico, perguntaram para ele, professor, o que o senhor fala sobre a conversão? Ele falou, uma conversa longa. Uma conversa longa que você tem que ter com você mesmo. Por quanto tempo? Vida inteira. Moisés está numa conversão, ele está reclamando da vida, a vida não tem sentido, a gente, não vale a pena, para que levantar, para que acordar, até uma hora que ele joga a luz, ele faz uma conversão, eu vou olhar a vida sobre outra perspectiva. Ele está focado na brevidade da vida, mas com o olhar do pessimista, que é um chato, daquele que só reclama, e então ele se converte. Ao se converter, a brevidade da vida mudou? Não, a brevidade da vida continua a mesma, o coração dele que mudou. Porque a questão não é quanto tempo eu tenho, é com qual coração eu vivo sem saber quanto tempo eu tenho. Eu estava reclamando e eu tinha 20 dias de vida, e agora eu comecei a ser feliz e eu tenho 50. Não, a brevidade da vida não vai mudar, a brevidade da vida está aí, o tempo está passando. O que muda? Muda o meu coração. Porque ouve-se muito nas linguagens, nas palestras motivacionais hoje, não, você precisa de foco. Não, a questão não é que você precisa de foco, a questão é onde está o seu foco. De repente você está super focado numa coisa que mata. De repente você está absoluto, nossa, eu estou com a minha vida muito focada em quê? Uma coisa que não presta. Não, a questão não é você estar focado ou não, a questão é em que o seu coração está comprometido, com o quê? O Moisés está reclamando da brevidade da vida e de repente ele joga luz para dentro do coração para dizer, sim, a vida é breve, e o que eu faço já que ela é breve? O que eu faço com as coisas que ficaram para trás? Então eu vou ressignificar. O que eu faço com as coisas que estão por vir? Eu não sei quais coisas estão por vir, por isso eu quero manter o meu coração atrelado ao coração de Deus para que eu tenha lucidez, sabedoria para lidar com as coisas que a vida vai me apresentar. Uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais aí durante a semana é sobre qual o sentido da vida, né, como se eu soubesse. E o que é autoconhecimento. Porque o autoconhecimento também parece que é uma característica do nosso tempo, né? Não, o autoconhecimento é um dos assuntos mais antigos da humanidade, né? Conhece-te a ti mesmo, um princípio filosófico milenar.
E parece que o autoconhecimento é vendido hoje como uma coisinha assim cheia de estrelinha, que a gente fica todo, uau, agora eu me conheço, vem um arco-íris, um unicórnio passa voando, e agora eu me conheço. Não, querido, se conhecer é jogar luz para dentro, e olha, tem coisas que você vai ver que você não bota uma fé. Você fala, eu detesto isso aqui, pois é, e está dentro de você, e por isso que talvez você esteja reclamando que a vida não vale a pena. Se conhecer começa com você se questionando. E por que eu não quero me questionar? Porque eu vou ficar de frente com as minhas mentiras, com as minhas futilidades, com os meus pecados, com o meu consumismo, eu vou ficar de frente com os meus vícios. Eu só preciso entender que talvez as minhas futilidades, as minhas mentiras, o meu consumismo e os meus vícios sejam a razão de manhã eu estar acordando assim. A vida é o seguinte, dura 70, 80 anos, mas é só canseira, chatice, encheção de saco e uma lápide no cemitério. Por que eu penso assim? Exatamente porque eu abri mão da sabedoria, da lucidez, de jogar luz para dentro de mim. Não, eu preciso, é a oração do Salmo 139, que eu já citei 1 zilhão de vezes aqui. Senhor, sonda o meu coração e traz à tona os meus caminhos, ou seja, traz à tona os meus desejos, traz à tona quem eu sou. Senhor, me ajuda a ter autoconhecimento. Me ajuda a eu saber que tipo de homem que eu sou. E eu, inclusive, publiquei esses dias no meu Instagram assim, ao iniciar um processo de autoconhecimento, inicie também um processo de auto-perdão. Será muito útil. Porque você vai começar a se conhecer, você vai ter que aprender a se perdoar, porque tem um monte de coisa aí que, guarde isso, tem um monte de coisa dentro de você que você detesta nos outros. E a gente não quer abrir alguns armários exatamente porque eu vou ficar de frente com o fato de que eu fico condenando coisas em você e colocando o dedo na tua cara por causa disso, e de repente eu abro o armário e falo, eu também tenho. Nossa, eu também sou isso. Uau! Na verdade eu condeno aquilo que eu sou, geralmente. A questão é que a gente pode identificar e a gente tem que acreditar que as coisas podem mudar, porque tudo muda. Então, de novo, não é para te deprimir, é para te acordar e você entender que você pode estar em outubro e começar uma vida nova hoje. Porque você não precisa de 31 de dezembro para começar novos processos. Porque quem anda com Deus pode começar novos processos a qualquer minuto. Porque a vida pode ser feita nova agora. Ele não precisa nem de datas, nem de espaços. O que Deus quer é um coração contrito, arrependido, a fim de conquistar sabedoria, para que a partir disso ganhe também uma nova vida. Porque se eu não fizer esse exercício na minha vida continuamente, caberá a mim passar 70, 80 anos reclamando, e depois disso uma lápide no cemitério. Há quem possa dizer, mas esse não é o fim de todos nós. Sim, a morte é o destino de todos nós, mas a maneira como a gente vai chegar lá é uma decisão nossa. Nós vamos uma hora dar o último suspiro. Uma hora nós vamos ter dito a nossa última palavra. Uma hora você vai dar um beijo e de repente aquele beijo vai entrar para o status da tua vida como o último. Porque uma hora nós teremos o último instante. Agora, a maneira como a gente vai chegar nesse último instante é uma decisão absolutamente nossa. E isso pode ser bonito, desde que a gente tenha um compromisso radical com a gente mesmo. De acordar de manhã com a decisão de se converter dos nossos péssimos caminhos. Então eu digo tudo isso para você por quê? Porque você pode sim estancar um espírito que tem roubado vida do teu coração e despertar para uma vida nova. Você pode, eu também, e eu não consigo com a beleza de Moisés fazer uma poesia tão bonita, mesmo na parte em que ele está reclamando, tem todo um conceito, uma linguagem poética para falar das tristezas da vida, e de repente ele se converte, ele passa a olhar a vida de uma outra maneira. Então a gente também precisa fazer isso. A gente também precisa que esse Espírito de Deus tome conta do nosso coração para a gente enxergar a vida com outras lentes. E isso começa, ou isso pode começar, você pode dar um start disso na sua vida,
é profetizando vida em você mesmo. E profecia começa com denúncia. Uma denúncia contra você mesmo. Você só tem que lembrar que essa denúncia ela não é contra, ela é a favor. Ou seja, a frase não faria muito sentido, mas seria assim: eu vou me denunciar a favor de mim mesmo. Eu vou me denunciar dos meus maus caminhos a favor de mim mesmo. Eu preciso ser um profeta de mim mesmo. E profeta não é quem prevê o futuro. Esses aí são os malucos. Profeta é quem tem coragem de denunciar os desvios de hoje para que o amanhã seja diferente. A grande questão é, você tem coragem de ser profeta de você mesmo? Você tem coragem de se olhar no espelho e dizer assim: Vili, eu vou agora denunciar os teus erros de hoje, porque só denunciando os erros de hoje e entendendo que você faz isso, é que você pode passar por uma conversão e de repente você acorda dizendo: a vida não vale a pena, e dorme dizendo: Senhor, me ajude a viver com sabedoria. Entre essas duas coisas existe uma profecia, onde eu denuncio os meus péssimos caminhos. A gente precisa se olhar no espelho e ficar de frente com a gente mesmo. E assim caminhar rumo a uma vida nova. A vida está passando, o ano está acabando. E você precisa decidir se você vai caminhar rumo ao final do ano ou à sua vida fora, reclamando, ou se você vai conectar o seu coração com Deus. E através dessa conexão, ter coragem de denunciar seus próprios erros, denunciar suas próprias falhas, entrar em contato com as suas próprias histórias, ressignificar tudo isso que ficou para trás. Eu e você podemos fazer isso, entender que a vida é dura, que ela é difícil e que ela é rápida, mas eu também posso lutar contra as durezas, posso encarar as dificuldades e não importa qual o tamanho da vida, eu posso viver de maneira que um dia eu vou olhar para trás e dizer: valeu a pena viver porque eu fiz com meu coração conectado em Deus. E mesmo os dias mais difíceis da minha história, mesmo os momentos mais absurdos que eu jamais queria ter que viver, eu consegui ressignificar e colocá-los num lugar, quase que como um altar de transformação, como uma memória de transformação. Moisés começou reclamando e terminou com vontade de viver. Terminou pedindo sabedoria para dizer: Senhor, me ajuda a viver, mesmo sem saber quanto tempo eu tenho. Essa talvez a gente se conecte com o Moisés no começo, né? Minha vida não dá, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo. Pois hoje de manhã a gente pode terminar dizendo: Senhor, ensina-nos a viver com sabedoria, para que o nosso coração esteja de fato conectado com o seu. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.